uma alegria estar aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 18 e deixa aberta aí nesse texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta manhã. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Já oramos, pastor, impetrou a bênção aí, mais uma vez. Senhor, te louvamos por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Estamos reunidos em torno da Tua palavra, do nome santo do Senhor, para sermos edificados pela ministração das Tuas santas Escrituras. O Senhor sabe que somos apenas capazes de abrir a Bíblia, mas é Teu Espírito que abre a porta da palavra, por isso nos dá graça e unção para estarmos ministrando a Tua igreja nesta manhã. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os entendidos dizem que nós não podemos estudar esta parábola sem considerar o discurso anterior. Até porque Lucas, ele é um evangelho muito interessante. Os irmãos sabem que Lucas é o evangelho mais cronológico que temos. Mateus, ele foi organizado em blocos de milagres, blocos de sermões, blocos de parábolas. Mateus nos apresenta Jesus como o Rei dos Reis, não é verdade? Marcos nos apresenta Jesus como servo dos servos, Marcos 10, 45. Lucas nos apresenta Jesus como o Filho do Homem e João como Filho de Deus. Mas uma coisa interessante em Lucas é que ele foi organizado de forma extremamente cronológica. Por isso que os filmes feitos em Hollywood são baseados no Evangelho de Lucas, porque ele fez com muito esmero esse livro. Lucas não era discípulo, Lucas era médico. Os médicos naquela época não eram só comprometidos com a medicina, mas com a história também. E Lucas, ele está assistindo tudo ali de camarote, anotando tudo, para endereçar esse livro ao seu grande amigo chamado Teófilo, que segundo a tradição era um alto figurão do Império Romano, que havia se convertido a Cristo e estava interessado em saber o que estava acontecendo na Palestina, especialmente através do ministério de Jesus. E o interessante é que Lucas, ele usa 400 vocábulos gregos que nós não encontramos em nenhuma parte do Novo Testamento. Ele emprega toda a sua capacidade intelectual, toda a sua capacidade de conhecimento a serviço do Evangelho. Um exemplo maravilhoso para a gente, né? Que tem muito talento aí, e às vezes acha que esse talento é só para ser usado lá na esfera aí do trabalho, da sua profissão. É para ser usado aqui também, na obra do Senhor. E Lucas, então, meus irmãos, ele vai narrar esta parábola de Jesus, e nós precisamos considerar o que Jesus falou antes de narrar esta parábola. Por isso eu chamo a sua atenção aí para o capítulo 17, a partir do versículo 30. Se a Bíblia está aberta, deixa ela aí aberta, porque nós vamos ler os textos. Jesus vai dizer aí: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês.
Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, ele está lá, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e viu um dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Percebam, meus irmãos, que Jesus, logo após, vai narrar aí a parábola da viúva persistente, porque Jesus, meus irmãos, está vaticinando dias difíceis, dias complicados, dias marcados por desafios enormes, dias cheios de perigos, de apostasias, de desistência, de desmotivação, dias, meus irmãos, que os crentes enfrentarão grandes dificuldades. E após ele mostrar isso, que o perigo do mundo, as aflições vindouras, o mundanismo, nós devemos, a igreja, se dar conta que precisamos orar, que precisamos persistir na oração, que precisamos continuar clamando, buscando a presença do Senhor, porque o desafio é enorme. O próprio Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vai dizer que nos últimos dias teremos, meus irmãos, aí um tempo trabalhoso. Portanto, a parábola aqui narrada por Jesus é um incentivo à oração perseverante. Por quê? Porque a oração perseverante, ela servirá como antídoto ao mundanismo, às tentações, os perigos dos últimos dias. Por isso que no versículo 8 aí do capítulo 18, a parte B, Jesus vai terminar esta parábola dizendo assim: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Ele não está dizendo que não vai haver crentes na terra, vai haver crentes assim, mas com fé persistentes serão poucos, com fé perseverantes serão poucos, com oração que prevalece, poucos terão, meus irmãos, esse hábito, porque serão dias difíceis, serão dias de desafios, dias trabalhosos. Por isso essa parábola é de extrema importância para nós nesta manhã, para chamar a nossa responsabilidade, que devemos orar e orar sempre, meus irmãos. Nessa parábola, Jesus vai usar dois personagens. O primeiro personagem, um juiz. Jesus disse que o juiz era mau, não temia a Deus, não se importava com as pessoas. E esse juiz, mesmo mau, após ser importunado várias vezes por esta viúva que frequentemente estava na sua porta dizendo: faça-me justiça, ele se resolveu então fazer justiça e favorecer aquela mulher. Era muito comum em toda a cidade de Israel haver um juiz para julgar os litígios que haviam entre as pessoas. O segundo personagem desta parábola é a viúva. A viúva, meus irmãos, ela era símbolo da vulnerabilidade, da fraqueza, da impotência. Numa sociedade machista, patriarcal como aquela, a viúva era desprezada, ela era aviltada, ela não tinha voz. É por isso que nós encontramos no Antigo Testamento Deus dando várias ordenanças quanto aos peregrinos, aos órfãos e às viúvas. Mas Jesus aqui nesta parábola vai dizer que esta viúva ela é perseverante, ela é persistente, ela não desiste, e ela vai frequentemente à porta ali daquele juiz dizendo: eu preciso que o Senhor faça justiça por mim. Portanto, meus irmãos, Jesus usa essas duas personagens. E os dois, eles estão socialmente em extremos opostos. O juiz, num extremo,
a viúva em outro extremo, e Jesus então vai nos dar uma grande lição maravilhosa acerca da perseverança na oração. Orar sempre e nunca desanimar. Jesus vai dizer assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. A nossa oração, meus irmãos, ela deve ser contínua. Tem uma oração chamada aí Nissimiojo, né? Já viu essa oração? Micro-ondas. Mas também tem a oração, meus irmãos, aí que a pessoa interrompe ela, a prática dela, talvez porque não estou sendo atendido, estou orando há muito tempo, parece que as coisas estão piorando, não estão dando certo, e quanto eu mais oro, mais as coisas complicam, e muita gente desiste de orar, meus irmãos, ou desiste de estar permanecendo na oração por causa dessas coisas que rondam a sua cabeça, a sua mente. Às vezes nós recebemos aquilo que almejamos e logo pensamos: eu vou parar de orar. Não é o conselho de Jesus para mim e para você nesta manhã, e nem de Paulo, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem o quê, irmão? Sem cessar. Ore de forma intermitente. Tem esse negócio de você orar uma semana e parar, não. Viu? Recebeu a bênção, agora eu vou ficar aqui tranquilo, em berço esplêndido, já estou bem, e vou descansar. Nada disso, meus irmãos. Temos desafios pela frente, temos outras coisas para conquistar, temos outras coisas para vencer. Por isso nós não podemos parar de orar nunca, jamais. É todo dia, toda noite, toda madrugada. Pela graça de Deus, é ruim a gente usar um exemplo próprio, mas pela graça de Deus é difícil eu ficar uma madrugada sem dobrar meu joelho na presença do Senhor. O dia que eu não faço isso, parece que eu me sinto mal durante o dia. Parece que alguma coisa não está bem. E por isso que Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá a vitória o dia inteiro. Ele orava 2 horas. John Wesley orava 4 horas, meus irmãos. E ainda pregava 6 sermões por dia, hein? John Wesley, como diz um teólogo, é um homem fora da curva. Pregou 55.000 sermões durante toda a sua vida. Ainda dava aula em faculdade. Será porque não tinha WhatsApp, Facebook? Irmãos, o que está acontecendo com a gente? A gente está deixando de orar, de buscar Deus. Está alguma coisa errada nessa geração que não sabe nem o que é dobrar o joelho. Tem gente aí que vai dobrar o joelho e chega a estalar, Coisa enferrujado, quase sofre uma distensão muscular. Outros não sofrem tanto porque estão lá na academia, Para a academia ele tem força, levanta peso e tudo mais, mas quando chama ele para ajoelhar, dói esse negócio de ficar de joelho, de orar, de clamar. Nesta manhã Deus quer te chamar à responsabilidade, você precisa orar. Observe o que Paulo vai dizer, Romanos 12:12, abra comigo, aí a Bíblia, é fácil lançar o texto aí ou não? Ou não? Não tem ninguém cuidando disso não, Olha aí Romanos 12:12. Esse barulho das páginas da Bíblia são bonitos, é bonito, irmão? Deus está dizendo: fala comigo, esse barulhinho. Romanos 12:12, Paulo vai dizer assim: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Olha Efésios 6:18, mais um pouquinho à frente. Vai marcando esses textos aí. Efésios capítulo 6, versículo 18. Paulo começa, meus irmãos, esta carta aos Efésios, mostrando que a gente está tão bem com Deus, nas regiões celestiais e tudo mais, mas a gente tem desafios. Ele termina essa carta dizendo que a gente tem desafios. Se revista da armadura de Deus. E aí no versículo 18, ele vai dizer para a gente, meus irmãos, algo muito importante. 6:18, diz assim: ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por
todo o povo santo. Sejam persistentes, sejam perseverantes. E é isso que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos a priori, e estendendo essa mensagem para todos nós que estamos aqui nesta manhã. Interessante que os judeus, eles limitavam o período de oração, porque no imaginário judaico, Deus podia se cansar de você, se você ficasse ali falando muito com Ele, clamando muito a Ele. Por isso eles diziam sempre o seguinte: ore 3 vezes ao dia, só, senão você vai cansar Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Olhando para a janela virada para as bandas de Jerusalém. Mas Jesus disse: não tem esse negócio só de orar 3 vezes ao dia, ore sempre, ore sem cessar. Ore de forma intermitente, perseverante, persistente. Meus irmãos, quem busca, quem ora, quem clama, quem persevera, recebe de Deus as suas bênçãos. Amém? Portanto, o versículo 2 agora vai dizer o quê? Que o juiz que não temia a Deus não se importava com as pessoas, essa mulher ficava lá persistindo. Mas olha o versículo 2, meus irmãos, volta aí para o texto de Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 2, diz assim: disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Observe, meus irmãos, que os 2 atributos mais importantes na vida de um bom juiz são a prática da justiça, isso envolve o temor a Deus e a compaixão pelas pessoas. Esse juiz não tinha nenhuma das duas. Ele nem temia a Deus e ele não tinha compaixão das pessoas. Esse juiz não é um juiz aos moldes da Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra comigo 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 6 e 7. Vocês sabem onde está 2 Crônicas aí? Esses dias eu pedi os irmãos para abrir em Abacuque, os irmãos abriram no Facebook, meus irmãos. Complicado. Pois é, saiu bem, pastora. 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 6 e 7. E lhes disse: sejam cuidadosos. Está falando para os juízes. Lembre-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Observe o versículo 10: toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos, dos estatutos de Deus, advirtam-los para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que da ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agir deste modo, estarão livres da culpa. Josafá está dizendo: juízes, julguem com equidade, julga com cuidado, use o temor a Deus, o temor de Deus, e também a compaixão pelas pessoas. Mas esse juiz aqui, meus irmãos, ele nem temia a Deus e não importava com as pessoas. Geralmente, quem não teme a Deus não importa com as pessoas. Só importa, valoriza as pessoas quem tem temor de Deus. Nós estamos vendo isso aí, né, meus irmãos, no Brasil, esse contexto todo que a gente não quer entrar, né, de algo que Deus está fazendo aí para erradicar uma facção terrível nesse país, né, como essas pessoas não respeitam os seres humanos, não respeitam os seres humanos, mas Deus está fazendo a obra e deixa isso para lá, tá certo? Bom, e a viúva dizia: faça-me justiça. Versículo 3, volta aí para o texto de Lucas capítulo 18, versículo 3, ela vai dizer: uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. A viúva indefesa, como eram as viúvas naquela época, não tinha condições para dar pelo menos uma propina ali para o juiz, né? Para oferecer um dinheiro. Ela não tinha um protetor para pressionar o juiz. Mas ela tinha uma coisa interessante, que Jesus vai usar como exemplo aqui para a gente. Ela tinha, meus irmãos, uma persistência poderosa. Ela tinha uma perseverança, meus irmãos, exemplar. Ela estava lá constantemente na presença do juiz, dizendo: faça-me justiça. E através disso, meus irmãos, ela alcançou a sua vitória. Interessante que ela não pedia favores especiais.
ela só buscava os seus direitos. E o versículo 4 e 5, sabe o que acontece? O juiz disse assim: eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que atender essa mulher. Não temo a Deus, não respeito os homens, mas essa mulher está me irritando. Já pensou? Todo dia na sua porta, hein, irmão? Parecendo um testemunho de Jeová de domingo, quando você está dormindo, né? Batendo a campainha de sua casa. Não, irmão, ninguém merece um negócio desse, não é verdade? Todo dia essa mulher estava lá. Frequentemente, diz o texto, olha o versículo 4 e 5. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Ela venceu o juiz pelo cansaço. Interessante que a persistência dela esgotou o juiz. Ele disse: vou fazer. E ele não fez por misericórdia da viúva, e nem por reverência a Deus, mas por causa do incômodo, por causa da importunação. A expressão grega traduzida aqui, me irritando, significa literalmente batendo no meu olho. Hoje eu vi o olho do pastor Silvio, na hora que eu cheguei ali, eu pensei que a irmã Luzia tinha feito alguma coisa, mas não foi nada não, né? Graças a Deus, não. Pastora Luiz. Não foi ela não, né? Mas o texto aqui no original, meus irmãos, é este: está socando debaixo do meu olho, estou com o olho roxo. Essa é a expressão original. Por isso ele disse: eu vou logo fazer justiça antes que essa viúva me leve ao nocaute. Então ele resolveu, meus irmãos, fazer isso. Agora Jesus vai nos dar essa grande lição. Observe o versículo 6 e 7 para a gente ir bem rapidinho. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Se a persistência, meus irmãos, a grande ideia aqui dessa parábola, eu vou fechar aqui, você vai agora ter que prestar muita atenção para você não se equivocar com essa parábola e não ter uma interpretação incorreta dessa parábola, viu? Porque precisamos, meus irmãos, estudar as parábolas, conforme um grande teólogo, precisamos estudar os milagres, ele diz, como estudamos as parábolas. Ele diz que no arcabouço de cada milagre de Jesus há uma mensagem implícita. E aqui na parábola há uma mensagem implícita, ou explícita. E você precisa entender ela corretamente, para você não sair daqui imaginando: não, então agora eu vou ter que ficar diante de Deus, assim como socando o rosto dele até ele me dar bênção. Não é essa a ideia. Nesses momentos finais aqui, vamos entender aqui o que Jesus está dizendo. Essa coisa aqui muito importante ser destacada. Essa parábola não é para comparar Deus com o juiz injusto, mas para contrastá-lo. Viu? O juiz injusto não é apresentado como símbolo de Deus nessa parábola, mas em contraste com ele. Porque a grande mensagem que Jesus está querendo passar para nós aqui é a seguinte: se um homem ruim como este atendeu os apelos insistentes de uma viúva, quanto mais um Deus amoroso atenderá os seus filhos que perseverarem na oração. Amém, irmãos? Essa é a mensagem da parábola. Não é você comparar Deus aí com um juiz. Deus é tão ruim quanto esse juiz, se bem que uma hora, às vezes, de vez em quando, a gente sente o céu estanqueado, né, irmão? Blindado. A gente clama, e parece que Deus está brincando de pique-esconde com a gente, né? Cadê Deus? Para onde ele foi, né? Mas é bem verdade que Deus não é ruim, Deus não é mau. Aliás, Jesus vai dizer assim: olha, vocês sendo maus, vocês sabem dar bondade para os vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele só tem coisa boa para a gente, só tem coisa boa para você, viu? Amém, irmão? De vez em quando ele puxa a orelhinha da gente, é bem verdade, ele é pai, né? Dá um torniquete, como diz o gaúcho, né? O que é, pastora? Tem coisa, até na disciplina de Deus, amor, meus irmãos, até na disciplina de Deus é coisa boa para a gente. Como diz o poeta no seu hino: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se fechadas ou abertas por Deus. Amém, meus irmãos? Quantos livramentos Deus já te deu quando não permitiu você entrar naquele avião? Estava conversando com um amigo meu aí, profeta, muito usado por Deus, no dia que caiu o avião da Chapecó.
ele estava pegando um voo e Deus falou com ele. Deus falou com ele, falou assim: o espaço hoje está carregado de demônios, há uma batalha espiritual muito forte, porque o diabo quer sangue hoje, muito sangue. Eu não sei que sangue, meus irmãos, tem assim um valor tão tremendo no contexto espiritual. A gente vai entender isso na glória. No Antigo Testamento, sem sangue não há remissão de pecados, né? Mas em Cristo isso foi equacionado, né? Jesus, com seu sangue, resolveu o nosso problema. Mas o diabo até hoje quer sangue. Sangue, ele quer sangue. E naquele dia Deus falou com ele assim: não tome o avião hoje. E ele não tomou o avião, porque hoje o maligno quer sangue. Então, meus irmãos, aqui vamos ver que Deus, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que tem prazer, meus irmãos, em atender aqueles que persistem na busca, que persistem na oração. Não desista não, viu? Se você está clamando para Deus resolver aquela questão, para Deus entrar naquela causa, continue orando, viu? Deus está atento a tudo. Deus está atento a tudo. Ontem foi tão tremendo, interessante. Deus usou o pastor Tiago, né, para falar com o irmão da nossa igreja aí, que trabalha aqui no Detran, uns 40 anos. Falou: homem, por que você está preocupado? Por que você está assim? Eu já entrei naquela causa do banco. Eu entrei. Vou entrar na Caixa Econômica do Itaú, para provar que eu estou falando contigo. Eu falei assim: abra sua carteira aí, tem 2 cartões do Itaú e um da Caixa Econômica. A Caixa Econômica está em cima, os 2 do Itaú estão embaixo. Vamos tirou. Olha como é que Deus se preocupa, irmão, como é que Deus está atento a tudo. Chamou meu vice-pastor, Tiago: vem cá, você precisa fazer um concerto com uma pessoa do sexo masculino, chamado Gilberto. Já desmontou, é meu pai, muitos anos que eu não falo com ele. Para provar que Deus fala contigo, a foto do WhatsApp tem o seu pai de cabelo grisalho, a foto com a mulher loira do lado, e o fundo é uma parede branca. Abra aí e mostra para os irmãos. Ele mostrou a foto do WhatsApp. Olha como é que Deus está preocupado contigo, que Deus conhece a sua vida. Deus está interessado até no sabonete que você usa. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado da sua vida. Por isso não desista de clamar, de buscar, porque a resposta na hora certa virá. Se você crê nisso, levanta a sua mão nesta manhã, exalta o nome de Jesus Cristo, aleluia. Não desista de clamar, não desista de orar, não desista, continua levantando pelas madrugadas, continua levantando na calada da noite, continua batendo na porta, porque ela vai se abrir. Aleluia, ela vai se abrir. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, se a persistência fez um juiz iníquo, injusto, praticar a justiça, meus irmãos, quanto mais Deus, que ama tanto as pessoas como a justiça, responderá às nossas orações. Deus ama tanto a justiça, e Deus ama tanto você, como Ele vai deixar de te ouvir? Como Ele vai deixar de atender os seus clamores? Amém? E para a gente ir caminhando para o final, versículo 8, Jesus vai dizer, meus irmãos, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra, no dia da parousia, no dia do arrebatamento. Versículo 8, Ele vai dizer: eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? A questão aqui, meus irmãos, para a gente resumir, é essa: vamos permanecer fiéis em meio a tantos perigos? Vamos permanecer persistentes, perseverantes no clamor a Deus, na busca, diante de tantos desafios, de tantas batalhas, de tantas lutas? Esse é o desafio. O desafio aqui, segundo Jesus, meus irmãos, nosso, é entre a caminhada nossa aqui e a parousia, e o arrebatamento, e a volta de Jesus. Jesus está dizendo: não abra mão da oração. Posso até, no seu entendimento, demorar a voltar, demorar a retornar, mas não abra mão da persistência, não abra mão da busca. Não deixa de ser perseverante, não se esmoreça, não fica desacorçoado, porque Deus está atento a tudo que está acontecendo com você. Amém? Não desista,
Muitas pessoas, meus irmãos, estão ficando à beira do caminho, desistindo de orar, de buscar Deus, de jejuar. Hoje quase não se fala mais de jejum, entre os crentes, não tem disciplinas mais espirituais. E Jesus espera que até o arrebatamento nós mantenhamos uma vida de oração, de busca incessante pela sua presença. E aí eu vou concluir esta palavra aqui, tirando as 3 lições importantes desse texto. As 3 lições importantes. Primeira lição é esta: se a persistência da viúva desamparada triunfa sobre um juiz injusto, quanto mais terá resultado a oração persistente dos discípulos cristãos. E eu vou ilustrar. Aqui em Anápolis, Deus levantou um homem chamado Sóstenes Mariano. Quem lembra dele? Lembra, pastor Salmo? Lembra? Um dos homens que abalou o Brasil na década de 70 e 80, não foi? Com milagres, com maravilhas. Aquele homem naquela época, na década de 70 e 80, ele reuniu 80 mil pessoas em praça pública, 100 mil pessoas. Eu fui na casa dele um dia em Anápolis, eu moro bem em frente ali, à sede da Madureira, e ele pegou uma pasta assim, um calhamaço, só de recortes de jornais, dizendo: pastor cura mais do que o NPS, coisa assim. Pastor levanta 2 defuntos em Belford Roxo. Mas sabe quem era o pastor Sóstenes Mariano quando nasceu? Uma criança paraplégica que vivia deitada sobre uma cama. E a vovozinha dele orava dia e noite, como essa viúva, persistente, dizendo: levanta o meu neto da cama, Jesus. Cura ele dessa paralisia. E um dia Jesus apareceu dentro do quarto, meus irmãos, e levantou aquele menino curando daquela paralisia. Tornou-se jogador de futebol, campeão pelo Anápolis ou Anapolina, não sei. Depois pastor, fruto de uma oração perseverante. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito daquele livro O Véu Rasgado, mesma história, muito parecida. Conta a história daquela moça paquistanesa que aceitou Jesus, mas ela era paraplégica, não andava também. E ela dizia, se ela descobriu Jesus através do Alcorão, só que o Alcorão fala Jesus, filho de Maria, não filho de Deus, né? E ele orava constantemente: Jesus, filho de Maria. Se o Senhor curou tantas pessoas assim, por que o Senhor não me cura também? E numa noite, meus irmãos, daquelas, ela estava dormindo, quando uma luz brilhou dentro do quarto dela. Ela falou: mas já amanheceu? Filha de um sheik muito poderoso ali no Paquistão. Ela viu, meus irmãos, que não havia amanhecido, era uma luz divina, um movimento sobrenatural de Deus. Jesus entrou dentro daquele lugar, daquele quarto, e falou para ela: eu sou Jesus, filho de Maria, eu vim para te curar. E Jesus levantou aquela menina, e ela saiu correndo dentro daquela casa, os pais admirados, os irmãos também. E depois rechaçaram ela foi expulsa de casa, né? Uma história muito linda naquele livro, que vale a pena você ler, chamado Véu Rasgado, a história da moça chamada Esther, que aceitou a Cristo no Paquistão, sendo ela muçulmana. Não tem nada mais poderoso do que uma oração perseverante. Não tem nada mais poderoso do que a gente estar ali, meus irmãos, persistente nos pés do Senhor, dizendo: Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, o Senhor tem poder para isso, aleluia. Segunda, outra lição importante, meus irmãos, é que se um juiz injusto atende ao pedido de uma viúva, quanto mais fará um Deus misericordioso. Parece, meus irmãos, que a ideia é a mesma da primeira, mas não é. Se um juiz injusto, ele atende o pedido de uma viúva sem voz, indefesa, símbolo da vergonha, do vexame, ele atende a viúva, quanto mais um Deus misericordioso. Me faz lembrar, meus irmãos, do pastor Álvaro Alim Sanches, quando era pastor em Santa Helena. Hoje ele é pastor em Uberlândia. Quando ele saía sempre em viagem, passava em frente ao lixão, perto do trevo daquela cidade, lá estava o Dimas no lixão. Lá estava o Dimas, sempre no lixão. Um dia ele parou o carro, desceu, estendeu as mãos e falou: Jesus, salva o Dimas, tira o Dimas do lixão.
foi embora. E ele continuou orando pelo Dimas. Jesus, salva o Dimas, tira ele do lixão. Um belo dia de domingo, quem apareceu na porta da igreja? O Dimas, mal cheiroso, fétido. Colocaram ele para dentro da igreja. Ele ouviu a mensagem. O pastor Alvo fez o apelo todo alegre. O Dimas veio na frente e aceitou Jesus. A última notícia que eu tive, o Dimas era um dos obreiros da igreja em Santa Helena de Goiás. Jesus, o nosso Deus, é um Deus amoroso que tem prazer em atender às nossas orações, nossos pedidos. Deus vai ao encontro daquela pessoa da sua casa, viu, que é difícil, que é complicada, que está te dando preocupação, que tem sido causa de suas intercessões. Deus vai à captura dela, vai à busca dela e vai salvá-la, vai transformá-la. Você vai contemplar e vai testemunhar neste lugar que Deus fez uma grande obra na sua casa, na sua família, por causa da sua oração persistente e perseverante. Como aquela mulher que ia para a igreja, o esposo ia para os bailes. E um dia ela estava saindo para a igreja, ela disse: não, passa aquela roupa minha, a melhor roupa que eu tenho, porque hoje tem que tocar num baile de gala aqui em São Paulo. E ela, de forma submissa, foi lá passar aquela roupa, e chorando sobre aquela roupa, ela já começou a orar. Entregou a roupa para ele, ele foi para o baile, e ela nem foi para a igreja, perdeu o horário. Mas ela foi para a látera da sua cama e começou a balbuciar a oração e dizia: Jesus, vá ao encontro do meu esposo, dentro daquele lugar. Meus irmãos, onde a gente não entra, a graça de Deus entra, viu? Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, porque Ele é soberano. O Espírito sopra no bar, o Espírito Santo sopra no prostíbulo, o Espírito Santo sopra no botequinho da esquina, o Espírito Santo sopra, meus irmãos, no meio da máfia, no meio dos criminosos. Arranca a gente lá, porque o Espírito Santo é soberano, Ele sopra onde Ele quer. E o Espírito Santo soprou dentro do baile às 3 horas da manhã. Eles disseram: vamos tocar uma das músicas mais lindas desse baile. Quando uma mão apareceu na frente daquele homem, disse: saia. Aquele ambiente, meus irmãos, estava carregado, as pessoas se abrasando, fumaça subindo, e aquela mão apareceu e disse: saia depressa desse lugar. Ele tentou resistir, a voz falou novamente. Ele soltou o instrumento e saiu correndo para casa, chorando, meus irmãos. E quando chegou em casa, a sua esposa estava do mesmo jeito, a látera da cama, dizendo: Jesus, salva o meu esposo, salva o meu esposo. Vá ao encontro dele. E ele chora e disse: minha filha, você não precisa orar assim mais não, porque o seu Deus foi ao meu encontro e já transformou a minha vida. Você crê nisso, irmão? Levanta a sua mão e exalte o nome de Jesus nesta manhã. Aleluia! E terceira e última lição: o grande desafio é se os discípulos de Jesus se manterão fiéis a Ele até o seu retorno. Nós precisamos manter fiéis, viu? Oração perseverante. Nós não podemos desistir não, viu, pastora Cássia? Não. É de jeito nenhum. Não dá moleza para o seu corpo não, viu? Levanta as madrugadas. Jesus, tira esse sono, eu preciso estar aqui. Irmãos, eu tenho passado às vezes madrugada até dormindo, de joelho, de hora acordado, e eu acordo, começo a orar de novo, e quando eu vejo, eu passo a noite inteira. Eu fico assim, vou ficar aqui. Eu tinha um dia que eu falo: Jesus, hoje eu vou ficar aqui com o Senhor. Aleluia. Eu vou ficar aqui com o Senhor. O Senhor não importa se eu dormir, não? Ele fala que não. Eu sinto que ele fala que não. Vou ficar aqui. Eu acho que Deus recebe, hein, Tiago? Recebe, não recebe? De vez em quando eu durmo ajoelhado, eu confesso, irmão. Eu fico ali. Vou ficar aqui com o Senhor, Jesus. O Senhor fica aqui comigo. Eu já recebi tanta revelação dormindo, irmão. Esse dia eu recebi uma revelação em HD. Já viu isso? Em HD. Eu nunca tinha tido uma revelação daquela. Em HD. E ela deu um zoom. Eu fui no lugar assim, ó. Meu Deus. Ei, irmão, é gostoso demais passar na presença de Jesus, não é? Jesus quer que você mantenha essa oração perseverante até a volta dele. Não desista, persevere. Perseverando na fé. Diz que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, vou terminar, ilustrar e terminar. Ele era infantilmente crente e ele falava da volta de Jesus para os seus colegas. Eles riam dele. E um dia, eles perguntaram para ele: como é que você explica para a gente sobre a volta de Jesus? E ele, de forma simples, pegou uma caixa, encheu de areia e colocou limalhas de ferro, pedaços de ferro dentro daquela caixa, enfiou dentro da caixa.
e foi na presença dos seus colegas e começou a passar um imã sobre aquela caixa, e de repente a areia começou a mexer, e os pedaços de ferro começaram a subir, e de repente eles grudaram no imã. E Tomás Edison disse: assim como esses pedaços de ferro grudaram nesse imã, assim será na volta de Jesus. Quando ele aparecer nas nuvens celestiais, a igreja, numa grande parada, subirá e pregará no seu Senhor, e estará para sempre com Ele. Levante a sua mão e exalte o nome de Jesus nesta manhã. Se coloque em pé nesta hora em nome de Jesus, aleluia, dando glória a Deus, aleluia.